Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fique firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu não se esqueceu e nem se cansou. Pois quem tem promessa vai dormir tranquilo, ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu. Que maravilha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Uma canção do cantor Chagas Sobrinho. Será que você conhece? Chagas Sobrinho, que é homem de Deus, servo do Senhor, que no início da minha fé sempre eu ouvia Chagas Sobrinho e as suas canções é maravilhosa. E essa canção, iniciei louvando o Senhor com essa canção, porque justamente estamos felizes, contentes, porque vamos iniciar o quarto trimestre de 2024, as lições bíblicas da CPAD, na sala dos adultos, que vem com o tema As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 1, a lição com o tema As Promessas de Deus. É aquela lição introdutória, onde a gente está começando o trimestre, e eu espero que você possa ficar conosco no decorrer desse quarto trimestre de 2024, beleza? O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que nos diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Glória a Deus. O texto bíblico em sala está escrito em Isaías 55, versículo 6 ao versículo 13, que diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Louvado seja Deus. Esse quarto trimestre de 2024, vamos falar sobre promessas. E que maravilha, que bênção eu estar aqui com você. E é uma honra para mim você estar aí acompanhando os meus vídeos. Se você é nova por aqui ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou irmão Edival Filho, estou como professor há quase 10 anos na Escola Bíblica Dominical, crescendo na graça e no conhecimento da palavra. E esse é o propósito aqui do canal. Se você deseja acompanhar os nossos vídeos, crescer na graça e no conhecimento da palavra aqui junto comigo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o teu joinha e se inscrever no canal,
para que você possa, toda semana que eu postar um vídeo da Escola Bíblica Dominical, você ser abençoada, ser edificada, ser edificado, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Vem com a gente estudar esse quarto trimestre, porque esse quarto trimestre da Sala dos Adultos tá maravilhoso. E eu não quero que você perca essa oportunidade de poder crescer aqui com a gente, tá bom? Os hinos sugeridos, hinos da harpa cristã, sugeridos para essa lição de hoje, é o hino de número 107, o 377 e o 459. O 107, muito conhecido, né? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É o que nós estaremos aprendendo nesse quarto trimestre, a estar firme nas promessas, entender. Nessa lição de hoje nós vamos entender, mas também em todo o decorrer desse quarto trimestre, que existem as promessas para a igreja, existem as promessas para Israel, existem as promessas incondicionais, existem as promessas condicionais. Quer entender tudo isso? Então vem, fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ser bênção para o teu crescimento, para a glória de Deus. Então vamos nós, na introdução diz o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. O primeiro ponto, o primeiro tópico da lição de hoje, ele vai nos dizer o seguinte: um convite de Deus. O subtópico 1, um convite, uma promessa. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Deus sempre quer ter um relacionamento com seus filhos. Aí eu me lembro, destaquei isso aqui, essa frase, né? Eu me lembro de Gênesis capítulo 3, que foi a queda do homem, e ali é onde acontece a primeira promessa de Deus para o ser humano, né? Que é a vinda do nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no versículo 21, tem algo bem interessante que eu queria destacar aqui nesse primeiro ponto, iniciando aqui esse primeiro tópico da nossa lição de hoje, é que, se você for notar, naquele momento ali, no versículo 21, o próprio Deus faz uma roupa de peles de animais para vestir o homem e vestir a mulher. E isso mostra o convite de Deus para a restauração do homem, para a restauração da humanidade, para trazer de volta o homem para perto de Deus. Então a gente vai entender que é o desejo do Senhor que eu e você possamos ter esse relacionamento de intimidade com Ele, ter esse relacionamento próximo do Senhor, porque o Senhor nos fez para isso. O Senhor nos fez para estar com Ele, né? Mas infelizmente veio o pecado, entrou o pecado na terra e cortou esse elo, essa intimidade. Porém, o próprio Deus cria, restaura, o próprio Deus nos traz esse convite, nos traz essa oportunidade. Então, já queria destacar aqui esse primeiro ponto para a nossa reflexão e aplicação da aula de hoje, né? Aí ele diz aqui também no primeiro subtópico: essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Aí eu destaquei aqui na minha revista o seguinte: na palavra de Deus não tem meio termo. A palavra de Deus, o autor da revista, ele destaca que sempre a palavra de Deus vai agir com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Isso significa que não existe meio termo na palavra de Deus. Ou é sim ou é não. A palavra de Deus sempre vai ter um propósito específico. Então, se a palavra de Deus, o nosso Deus, ele tem um propósito específico, muitas vezes nós falhamos porque nós não temos um propósito. Nós não focamos no propósito.
A gente fica perdendo tempo com muitas circunstâncias, com muitas situações, por não focar em um propósito, por não focar em um alvo específico. Então, ainda nesse primeiro subtópico, a gente percebe que a palavra de Deus tem esse propósito e não tem meio termo, não tem conversinha, não tem arrudeios, não existe isso na palavra de Deus. É sim ou não? É redenção ou é condenação? Passou disso, não é a palavra de Deus, beleza? E para finalizar esse subtópico 1, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Eu destaquei aqui também o seguinte: o primeiro passo é a conversão. O primeiro passo é a conversão. Deus sempre está dando esse convite para a humanidade. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Sempre existe um convite da parte de Deus para mim e para você. Mas eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma iniciativa. Eu preciso ter uma reação em relação a esse convite. Até eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu tive uma oportunidade para pregar a palavra do Senhor, e o tema da mensagem que eu preguei foi justamente esse: um convite irrecusável. Porque realmente o convite de Deus para mim e para você não tem como recusar. É vida eterna, é salvação, é redenção, é transformação, é restauração, é regeneração. Então não tem como nós recusarmos um convite tão especial, tão maravilhoso, tão extraordinário. Então nesse primeiro subtópico a gente vê sobre esse convite. O ponto 2, ele vai nos falar que é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. O imperativo é algo com autoridade, é uma ordenança. Lembra? Existe um imperativo no Novo Testamento que é o ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é um imperativo, não é algo que eu vou só se for possível, eu vou só se eu tiver condições. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir e pregar o evangelho. E aqui também é esse imperativo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Eu destaquei aqui: buscar ao Senhor é uma decisão particular. Eu não posso decidir por você. Eu não posso buscar a Deus por você. Eu posso interceder pela sua vida, eu posso orar e clamar a Deus pela sua vida. Agora, esse relacionamento de intimidade, para que você possa crescer cada vez mais em intimidade, em relacionamento com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você tem que buscar. É uma decisão particular, é uma decisão única, exclusiva sua, tá certo? Principalmente a salvação, né? A gente costuma sempre dizer, os pregadores falam, né, que a salvação é individual, né? Não tem como ninguém decidir a salvação por outra pessoa. A salvação sempre é particular, é individual. Da mesma forma, esse buscar a Deus é particular, é uma decisão sua, é uma decisão minha. Eu preciso buscar. E a palavra do Senhor é bem clara: enquanto se pode achar. Se está dizendo que é enquanto se pode achar, é porque vai chegar um momento em que vão querer buscar o Senhor e não vão mais achar ao Senhor. Né? Invocai-o enquanto está perto. Se está dizendo que é enquanto está perto, é porque vai chegar um momento que vai estar longe. Então, é uma decisão particular, uma decisão minha. E o primeiro passo dessa decisão é a conversão, é o arrependimento, é eu dizer sim para o Senhor. Eu acredito que você, se está acompanhando esse vídeo, obviamente eu creio que você já é um servo de Deus, já é um filho do Senhor, um filho de Deus, mas para você chegar a essa posição, a essa situação, um dia você precisou dizer sim para o Senhor Jesus. Você ouviu uma mensagem, uma pregação, um convite, um sermão, enfim, você disse sim ao Senhor. Você aceitou, reconheceu diante dos homens, né, expressou publicamente diante dos homens que só o Senhor Jesus pode te salvar, só o Senhor Jesus pode te perdoar. Amém?
O terceiro ponto, o terceiro subtópico do tópico 1, ele diz: é preciso se arrepender. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual. No lugar de aridez e sequidão, há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Aí eu destaquei aqui: quanto mais nos achegamos a Deus, mais percebemos que somos necessitados da sua misericórdia. Quanto mais nós buscamos, olha o subtópico anterior, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós estamos próximo de Deus, mais a gente vê as nossas fragilidades, mais a gente vê e percebe como nós somos falhos, pecadores, mais a gente percebe que necessitamos todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor. E a graça de Deus, que é um favor imerecido, né? Nós não merecemos a graça de Deus. E a palavra do Senhor diz que o fato de não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor, que são novas todas as manhãs. Então, quanto mais eu me achego ao Senhor, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vejo que eu sou falho, mas eu vejo que eu necessito me aproximar ainda mais de Deus. Porque há esse anseio na nossa alma, há esse anseio no nosso espírito, estar próximo do Senhor. Porque nós fomos feitos por Ele, nós somos dele e nós voltaremos para Ele. Então, há esse anseio no nosso interior de estar cada vez mais próximo, perto, com intimidade na presença do Senhor. Glória a Deus. Estou falando para você que esse quarto trimestre da CPAD sobre promessas vai ser extraordinário. A nossa escola bíblica dominical tem sido bênção para nossas vidas, para a sua vida. E se esse canal tem, de alguma forma, te abençoado, eu quero mais uma vez, caso você não tenha feito a sua inscrição, se inscreve aí no canal. Nós estamos muito gratos, muito felizes, porque isso também, o fato de eu estar aqui conversando com você através dessa plataforma, é uma promessa que Deus está cumprindo na minha vida. Deus fez em 2015 essa promessa. Então, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que realmente cumpre as suas promessas. E a gente vai entrar agora no ponto 2, o tópico 2, as promessas e seus fundamentos. O ponto 1, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Há quem diga que existe pelo menos aí 8.000 promessas na Bíblia. Há quem diga que exista 365 promessas. Independente da quantidade de promessas, uma coisa eu sei, existe uma promessa que é a mais aguardada por mim e com certeza deve ser a sua, que é a nossa redenção, é a nossa morada nos céus. Essa é a principal promessa que a gente deve esperar, confiar, buscar, estar cada vez mais alinhado de acordo com a palavra de Deus para a gente alcançar essa promessa pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas para deixar esse registro, né? Que há quem diga que tem pelo menos 8.000 promessas ou 365 promessas. Se não tiver 365, é uma promessa por cada dia do ano, né? Mas, enfim. O ponto 2, Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esses são alguns dos atributos de Deus. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Glória a Deus. E ele é infalível, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus, quando ele faz uma promessa, ele tem um processo para trabalhar na nossa vida, para a concretização, para a realização dessa promessa. Então a gente precisa entender também isso. Por isso a importância de nós buscarmos esse relacionamento com Ele, essa intimidade com Ele, estarmos buscando a Ele para que a gente possa estar no centro da sua vontade e
paulatinamente a gente possa estar no processo para atingir e alcançar a promessa de Deus. E essa lição de hoje, eu não sei qual dia que você está assistindo essa lição, mas a lição é para o dia 6 de outubro, né? Que é a primeira lição desse quarto trimestre de 2024. A lição 1 é para os dias 6 de outubro de 2024, que é o dia do primeiro turno, né, das eleições municipais em todo o nosso território nacional. E a gente, quando fala de eleições, a gente lembra dos políticos, que são pessoas que fazem promessas muitas vezes mirabolantes, absurdas, que eles sabem que não vão cumprir. Muitos deles fazem as promessas sabendo que não vão cumprir, mas faz a promessa porque acha bonito, gosta para aparecer, para achar bacana, mas eles sabem que não vão cumprir. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. E eu fico muito grato a todos os irmãos e irmãs que comentaram, né, no nosso vídeo de apresentação dessa revista do quarto trimestre. Os irmãos comentaram lá, eu tenho promessa de Deus. Eu fiquei muito feliz de ver o comentário, de ler o comentário de vocês. Louvo a Deus por isso. E se você puder, deixa nos comentários aqui de novo que como é que está sendo essa lição, qual a tua expectativa para esse quarto trimestre, né? Deixa aí nos comentários aí para a gente poder crescer junto, tá bom? Deus abençoe e é bênção de Deus. Eu estou muito feliz, muito grato por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Deus tem cumprido suas promessas. Ainda tem mais promessas ainda que Deus tem na minha vida que eu creio que ainda vai cumprir. Eu tenho certeza que na sua vida também. É só questão de tempo, é só questão de paciência. E a gente vai entrar aqui numa parte interessante que fala justamente sobre isso, do nosso comportamento em relação à promessa de Deus. Aí o ponto 3 ele vai dizer: Deus zela por sua palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é o que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então é isso. Se Deus fez a promessa, ele zela, ele vela pela sua palavra para cumprir. Tem até uma canção, né, que a canção diz, né, que Deus é fiel a mim. E há uma discussão aí sobre que Deus é fiel à sua palavra e não a mim. De certa forma eu concordo, né? É porque às vezes tem canções que, por questão de a questão poética, para ter aquela... Agora eu não estou me lembrando da palavra, mas para ter o encaixe, para ter aquela sintonia ali do encaixe musical, aí fala algumas palavras, mas realmente Deus é fiel à sua palavra. Então ele zela, ele vela pela sua palavra. O ponto 2 diz o seguinte, sinopse 2 diz o seguinte: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Glória a Deus. O terceiro tópico diz o seguinte: tipos e propósitos das promessas de Deus. Aí aqui ele vai falar das promessas incondicionais, das promessas condicionais e o propósito das promessas de Deus. Não sai daí não, hein? Epa, não sai daí não. Fica comigo aí, porque agora a gente vai entrar num ponto bem bacana, bem interessante sobre essa questão, que existem promessas incondicionais, que não precisa de condição alguma, ele vai cumprir essa promessa, e as condicionais, e o que eu preciso fazer. Então não sai daí não. Fica comigo aí até o final. A gente já está finalizando. Você já quer sair? Por favor, me ajuda, hein? E aproveita e já deixa o joinha aí. Se não deixou ainda, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com teus amigos, familiares, pessoal da tua igreja, e nos ajuda aí a alcançar mais vidas. Temos muitas ideias para trazer aqui para vocês, mas depende de vocês. Eu quero ver o comentário de vocês, o engajamento de vocês, que é muito importante para que eu possa entender se realmente eu estou contribuindo, estou ajudando para o teu crescimento. Beleza? O ponto 1 vai dizer promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, o nascimento de Jesus, né? Que
proveniente de uma virgem. Esse é um tipo de promessa incondicional. Deus ia cumprir incondicionalmente, independente de circunstância, de qualquer coisa que seja, Deus ia cumprir essa promessa. Então, esse é um exemplo de promessa incondicional, certo? Agora, as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e de atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionada à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionais também à obediência do povo. Promessa de receber o perdão de Deus condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Então existem aí várias promessas condicionais que depende do tempo, das circunstâncias e das nossas atitudes, das nossas ações, né? Algumas pessoas falam, né? É algo a discutir, né? Que algumas pessoas falam o seguinte: se você tem promessa, você não morre até as promessas se cumprir na sua vida. Aí a gente vai dizer que depende, né? Depende. Porque se for uma promessa condicional e a pessoa, infelizmente, não está no centro da vontade de Deus, não busca o Senhor, se afasta dos caminhos do Senhor, Deus vai cumprir essa promessa se for uma promessa condicional? Obviamente que não. Então a gente precisa ter um cuidado em falar isso, né? Que você não vai morrer até as promessas de Deus cumprir na sua vida. Então é algo a se pensar, é algo a se analisar, porque existem as promessas condicionais. O terceiro ponto, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Começamos falando da lição sobre relacionamento com Deus e finalizamos a lição falando sobre relacionamento com Deus. Por isso a importância de nós buscarmos ao Senhor, de ter o primeiro passo, que é a conversão, o arrependimento de pecado. Se eu quero que as promessas de Deus cumpram na minha vida, o primeiro ponto é esse. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter a minha conversão, eu preciso ter verdadeiramente uma conversão sincera, buscando ao Senhor, me arrependendo dos meus pecados, estando na presença de Deus. Aí sim eu começo a trilhar uma trajetória, uma caminhada em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Beleza? Sinopse 3 diz o seguinte: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Na conclusão, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um cumprimento de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Que maravilha, que bênção, né? Próxima semana estaremos estudando a lição As Promessas de Deus para Israel. E eu te convido a estar aqui conosco, acompanhando os nossos vídeos, para que você possa sempre ser abençoada, abençoado, edificado com os nossos conteúdos. Se possível, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, familiares, o pessoal da tua igreja. Chama eles para cá, porque vai ser bênção de Deus estar caminhando lado a lado com você, tá bom? E eu vou deixar aqui essas duas playlists. Essa playlist aqui é um devocional poderoso, que eu creio que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. E essa playlist aqui é algumas reflexões para o teu crescimento espiritual. Continua caminhando conosco e eu tenho certeza que é bênção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Um abraço, que Deus abençoe. Deus que cumpre promessas vai cumprir as promessas dele na tua vida. Tamo junto!